Os grupos do Super Mundial de 2025 foram sorteados, e alguns brasileiros se deram muito bem e outros ficaram com algumas pedreiras, sem falar de River Plate e Boca Juniors. Então bem, nesse vídeo de hoje aqui eu vou fazer uma análise quanto a esses grupos, e também fazer um prognóstico inicial do que pode ser esse campeonato para essas equipes. Bem, meus queridos, o Super Mundial está chegando, aquela Copa do Mundo de clubes da FIFA que foi tão prometida, que tanto falaram sobre, agora tá na reta, né? Já tá no horizonte, daqui 6 meses, no meio de 2025 vai acontecer. E da América dos Sonhos temos 6 representantes: Palmeiras, o trio carioca, Flamengo, Fluminense e o recém-campeão da Libertadores, Botafogo, além de River Plate e Boca Juniors, classificados por conta do ranking da Conmebol. Bem, ontem, né, no último dia 5 de dezembro, nós tivemos o sorteio dos grupos lá na sede da FIFA, com toda aquela festa, aquela cerimônia, apresentação do troféu e tudo mais. Então bem, nesse vídeo de hoje aqui, né, como eu disse na introdução, eu vou fazer a minha análise quanto aos grupos, né, o que eu acredito, trazer o meu prognóstico quanto à situação dos clubes sul-americanos e falar os que eu acho que vão acabar passando e os que eu acho que vão ficar pelo caminho. Então sem mais delongas, bora lá. E bem, meus queridos, aqui estão os grupos, né, eu vou começar pelo grupo A, né, o primeiro que nós já temos um sorteado brasileiro, Palmeiras foi o primeiro a ser sorteado em todo o torneio, né. O grupo do Palmeiras, né, o grupo A, ele ficou com Palmeiras, naturalmente, né, Porto, Al-Ahly, aquele time do Egito, né, que é o maior clube da África e sempre está presente, né, figura encarimbada dos mundiais padrões que a gente tinha até então, né, por exemplo, no Mundial do Corinthians, o Corinthians enfrentou o Al-Ahly, nos 2 mundiais que o Palmeiras ele foi, né, por conta das Libertadores de 20 e 21, o Al-Ahly estava lá, o Al-Ahly também jogou contra o Fluminense, né, no último mundial, o recente que a gente tem, então é uma figurinha carimbada para nós brasileiros. E o Inter Miami, que chegou nesse Mundial de uma forma extremamente questionável, né, para dizer o mínimo. Meus queridos, esse daqui eu acho que é um dos grupos mais equilibrados do torneio, e sendo bem sincero, acho que as 4 equipes elas têm plena capacidade de avançar. É realmente um confronto muito nivelado, a gente tem o pior europeu, ou no mínimo o europeu mais fraco, né, do pote 1, aquele pote que tinha, pô, PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique. O mais fraco deles é o Porto, e o Palmeiras teve a sorte grande de ser sorteado junto dele. Além disso, a gente tem o Al-Ahly, né, que eu já fiz uma boa descrição, e o Inter Miami, que é um time americano, né, que tem o Messi, o Suárez, o Jordi Alba, o Busquets, mas que é muito desequilibrado. Tem principalmente uma defesa extremamente frágil e que vem sendo uma dor de cabeça, né, para os americanos. Gente, sendo muito sincero quanto a esse grupo aqui, eu acho que o Palmeiras ele tem plenas condições de avançar e talvez até em primeiro. Eu acho que o jogo contra o Porto vai ser uma trocação extremamente franca, em que os dois podem vencer, na minha humilde opinião. E contra o Al-Ahly, eu acho que o Palmeiras ele ainda é mais time, né, embora tenha sofrido nos mundiais que ele jogou para passado próprio. E o Inter Miami, como eu disse, se o Messi e o Suárez estiverem com vontade de jogar e acabarem com o jogo, o Palmeiras pode tropeçar. Porém, eu acho ainda um time muito 8 ou 80, né, muito inconsistente, por isso eu também acho que o Palmeiras ele vence com tranquilidade. Na minha opinião, quem vai acabar avançando desse grupo aqui vão ser Palmeiras e Porto, que são as melhores equipes na minha humilde opinião, e o Palmeiras eu acho que não vai ter lá muitos problemas para avançar nessa fase de grupos. Das oitavas adiante já é outros 500, né. Partindo para o grupo B agora, do nosso querido Botafogo, né? O grupo acabou ficando com PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders, né? Outro representante dos Estados Unidos. Para quem não sabe, né? Esse Mundial de Clubes ele tá sendo basicamente o que era a Copa das Confederações que a gente teve por muito tempo, né? Que vai ser uma demonstração dos estádios que vão ter na Copa do Mundo do ano seguinte. O Mundial de Clubes é em 2025, né, a Copa do Mundo de 2026 vai ser nos Estados Unidos, então ele também vai acontecer nos Estados Unidos, né, vai ter toda essa demonstração dos estádios, etc. Então ter a presença de americanos era meio que obrigação praticamente. Bem, gente, aqui a gente tem um cenário tanto quanto complicado. É muito bom também deixar aqui claro que é um pouco difícil eu fazer um prognóstico quanto a este Mundial, né, tudo que eu tô fazendo aqui é mais chute e análise do momento, porque isso aqui vai acontecer daqui 6 meses. A gente ainda tem 2 janelas de transferências. Tudo pode acontecer. Porém, eu acho que o Botafogo, ele é o sul-americano que ele chega em melhor momento, né, para este Mundial. É o atual campeão da América. E se manter essa base que ele tem, eu acho que chega muito forte para esse Mundial, sendo bem sincero. O PSG vem vivendo um momento de muita oscilação, não tá bem, tá até que pior do que nos últimos anos, né, já não tem mais nenhuma grande estrela. O Atlético de Madrid tá até que vivendo um momento interessante, mas também é muito oscilante na mão do Simeone nesses anos recentes, né. E o Seattle Sounders, eu não tenho dúvida nenhuma, né, eu acho que vai ser o saco de pancadas desse grupo. Se a gente tinha um grupo extremamente equilibrado, né, no grupo A que eu acabei de comentar, esse daqui talvez seja o grupo da morte, porque tem 3 equipes fortíssimas. Mas, né, a gente tem realmente um time que ele fica muito abaixo, muito atrás das outras.
Eu acho que pro Botafogo se classificar aqui é mais complicado do que pros outros brasileiros que tiveram chaveamentos mais acessíveis. Porém, a depender da forma que o PSG ele vai chegar para esse Mundial, numa reta final de temporada, que os jogadores realmente estão esgaçados, vou te falar, o Botafogo talvez apronte. Eu acredito que dá para sonhar. Eu colocaria de imediato com o que eu acredito que pode acontecer, Atlético de Madrid avançando juntamente com o Botafogo. Eu vou apostar essas minhas fichas no Botafogo ao invés do PSG. Mas, é claro, é uma montanha muito complicada para se subir. Porque, vai ter que enfrentar dois europeus, o que nenhum brasileiro vai ter que fazer. Porém, ainda assim, eu acho que o Botafogo ele consegue brigar. Consegue sair um pouquinho na trocação e vai que. Eu não duvido. Eu não vou duvidar, mas, como eu disse, tem que esperar. Para esse grupo B, eu acho que esses aí são os meus prognósticos. Partindo para o grupo C, e aqui nós temos Bayern de Munique, Auckland City, o representante da Oceania, né, do Mundial de Clubes, Boca Juniors e Benfica. E, gente, com total respeito, eu sei que o canal aqui é para falar de futebol sul-americano, eu talvez devesse defender o nosso produto, porém o Boca Juniors, esse Boca Juniors de 2024, que não consigo nem se classificar para a Libertadores de 2024, ele tá penando e provavelmente vai ficar fora da de 2025, ele briga para ser lanterna desse grupo. Eu sei, tem muita gente falando, mas talvez o Boca Juniors consiga trocar com o Benfica. Gente, não existe a menor chance. Aqui não existe a menor chance. Se fosse o Botafogo, sei lá, no lugar do Boca Juniors, se a gente faz essa troca, eu acho que o Botafogo tinha até mais chances de se classificar contra o Benfica. Porém, o Boca não tem a menor chance. Aqui vão passar Bayern e Benfica com a maior tranquilidade do mundo. E como eu disse, o Boca briga para não ser lanterna. Talvez ainda leve taca do Auckland City. Pelo amor de Deus. É a situação atual dos chineses. Não tenho muito a comentar quanto a isso aqui realmente, porque, o Boca ele só vem piorando ano após ano. E tá chegando nessa situação aqui. Só se classificou por conta do ranking da Conmebol e do seu passado vitorioso, né? E se não fosse isso, nem aqui estaria. Então, bem, pro grupo C, essas são as minhas previsões. Eu acho que o Boca, se ficar em terceiro, tem que comemorar para esse Mundial de Clubes. Partindo para o grupo D, né, com Flamengo, Esperance da Tunísia, Chelsea e Leão do México. Gente, aqui novamente um brasileiro que vai ter uma vida extremamente tranquila, na minha humilde opinião. Eu sei, o Leão, ele tem toda aquela questão de ter eliminado o Flamengo na Libertadores, isso e aquilo. O Esperance, sei lá, gente. O Flamengo ele vai ter vida tranquila aqui. No mínimo, o Flamengo ele se classifica na segunda colocação. O Chelsea é um time que ele está em alta, né? Se fosse, por exemplo, o Chelsea no ano passado, eu cogitaria até o Flamengo vencer o Chelsea. Porém, o Chelsea é um time que está começando a dar resultado, né? Fizeram aquela loucura, contrataram mais de 1 bilhão de jogadores nos últimos anos e agora os jovens que eles contrataram, né, estão dando resultado, o time está começando a jogar bola e eu acho que o prognóstico para daqui 6 meses é melhor ainda. E eu acho que o Flamengo ele consegue passar com tranquilidade pelo Esperance, porque, com total respeito, é um time da Tunísia e é muito abaixo do nível do futebol brasileiro. E o Leão, cara, que tem até participação ameaçada no Mundial de Clubes, né, porque é do mesmo dono do nosso querido Pachuca, né, que tá no Grupo H. O nível do Leão hoje, ele é horroroso, né, você tem até jornalistas mexicanos falando isso, que o time do Leão, ele é fraquíssimo, muito diferente daquele time do Leão que eliminou o Flamengo na Libertadores, então eu acho que o Flamengo ele vence com tranquilidade, né. 2 vitórias eu cravaria para este grupo aqui, na minha opinião, acaba passando em segundo atrás do Chelsea, porque é um time um passinho a mais. Mas vai que. Eu acho que o Flamengo ele também consegue, talvez, ser para uma mínima trocação. Existe a chance. Partindo para o grupo E, do River Plate, Urawa Reds do Japão, Monterrey do México e Internazionale de Milano da Itália. Bem, gente, aqui também não tem muita dúvida, a Inter acho que vai passar o carro nesse grupo, vai se classificar em primeiro lugar. E aqui, para a segunda colocação, a gente vai ter uma briga muito franca entre River Plate e o Monterrey, que é atualmente o time em melhor fase no futebol mexicano. O Monterrey ele tá passando o carro no futebol mexicano realmente, né? É atualmente o melhor time do México. Eu acho que ele vem numa briga muito franca com o River Plate por essa segunda colocação. O River que a gente já conhece, né? Tem um elenco tanto quanto estrelado, mas tomou um cacete gigantesco para o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores. Gente, aqui eu colocaria as minhas fichas também no River Plate. Eu entendo o Monterrey tá em boa fase e tal, mas eu ainda acho que pro nível do River eles conseguem sair na mão tranquilo e eu acho que o River ele venceria um eventual confronto contra o Monterrey e contra o Urawa Reds com total respeito, né, um time muito carismático lá do Japão, mas não tem a menor chance. Eu colocaria Inter e River avançando aqui. Até então só o Boca realmente tá rodando porque, o nível do Boca hoje é ridículo.
E partindo agora para o grupo F, né, o último com brasileiros, depois eu vou fazer uma mínima análise bem rapidinha, né, dos grupos G e H, que não interessa tanta gente aqui no canal, né, porque não tem um sul-americano, mas também só para deixar tudo completinho. Aqui nós temos o grupo do Fluminense, juntamente com o Borussia Dortmund, o Ulsan HD, um time da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, um time que curiosamente, né, é muito inspirado na seleção brasileira. Eles, por exemplo, usam o verde e amarelo nos seus uniformes e por aí vai. E, gente, pro cenário do futebol sul-americano, na minha humilde opinião, um cenário normal, vamos pegar aqui como projeto meio que de análise o Fluminense campeão da Libertadores de 2023, do Diniz e por aí vai. Na minha opinião, seria o brasileiro que se deu melhor, porque o Palmeiras tem um grupo muito nivelado, eu acho que é muita trocação o grupo do Palmeiras. O do Fluminense tem 2 mortos e outro adversário europeu que não é do primeiríssimo nível. Eu acho que o brasileiro que não conseguisse enfrentar o Porto iria preferir o Dortmund aos demais. Eu acho que nesse cenário fictício que eu criei aqui, de ainda sendo o Fluminense do Diniz e tal, eu acho que o Flu, ele seria favoritaço para passar esse grupo, assim, até com certa tranquilidade, de talvez em primeiro. Porém, a gente não pode ignorar, né, nessa análise, o cenário atual do Fluminense, que é dramático, pô. Eu vou fazer no vídeo de amanhã, né, uma previsão para a última rodada do Campeonato Brasileiro, né. Eu vou comentar basicamente tudo que vai acontecer, na minha opinião, e vou falar um pouquinho mais sobre briga de rebaixamento, tal, que o Fluminense ele tá inserido. Mas me adiantando um pouquinho aqui, o Fluminense ele tem chances reais de ser rebaixado em 2024. O Fluminense pode jogar o Super Mundial de Clubes na Série B. Um dia tá jogando em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino e depois vai lá para os Estados Unidos jogar contra o Borussia Dortmund. Gente, isso é um cenário muito real. A situação do Fluminense é dramática. E você não pode falar de Super Mundial sem falar de rebaixamento, pô. Não tem planejamento de time, não tem nada. Então, por conta disso, eu vou ignorar aquele cenário fictício que eu falei que era o melhor grupo para o brasileiro e eu vou colocar aqui o Borussia Dortmund avançando em primeiro com tranquilidade. E nessa briga pela segunda colocação, eu acho que o nosso querido Ulsan HD da Coreia do Sul vai ficar muito atrás dos outros. E vai ser uma trocação franca entre Fluminense e Mamelodi Sundowns. E infelizmente essa é a situação atual do Fluminense. Eu ainda acredito que o Fluminense ele vai avançar nesse grupo. Porque eu imagino, né, minimamente, que o futebol da África do Sul, ele é muito abaixo do futebol brasileiro, né? Mas também é bom pontuar aqui, o Mamelodi Sundowns, ele é heptacampeão seguido na África do Sul, tá? É o melhor time do país de longe. Então, pô, pra analisar o Fluminense fica meio complicado. Ainda mais porque, se for rebaixado, o nível do elenco vai decair absurdamente. E também não tem uma grana muito alta para fazer investimentos para esse Mundial. Então, bem, quanto ao Fluminense, mas é isso. Eu ainda acredito que vai avançar, na minha opinião, na segunda colocação, né, por conta dessa situação dramática do clube. Mas se for rebaixado, eu acho que vai ficar muito complicado de passar dessa fase de grupos aqui do Mundial de Clubes. E vai ser um tanto quanto grotesco a participação do Fluminense. Porque, pô, jogar a Série B um dia e depois estar jogando o Super Mundial nos Estados Unidos vai ser grotesco. E agora, né, só pra finalizar o vídeo, né, eu vou passar um pouquinho mais rapidamente pelos 2 últimos grupos. O grupo G do Manchester City, Casablanca, Al Ain e Juventus, aqui não tem nenhuma dúvida, né, City passa em primeiro e Juventus passa em segundo, um grupo um tanto quanto desnivelado e fácil. E no grupo H nós temos Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e RB Salzburg. É que a gente também tem um grupo um tanto quanto nivelado também, porém eu acho que Real Madrid e Al Hilal vão passar tranquilamente pros outros dois. Pachuca já não é mais o mesmo time daquele que foi campeão da Conca Champions, tá muito fraco, foi eliminado na apertura do campeonato mexicano, né? Cenário completamente oposto ao do Monterrey, que eu falei anteriormente. E o Red Bull Salzburg nem sabe o que ele tá fazendo aqui no Super Mundial, né? Viemos a convir. Então, no mais é isso quanto a minha análise realmente. Então é isso, meus queridos. Realmente, eu acho que a gente vai ter um campeonato um tanto quanto interessante. Eu não vou negar, eu tava muito desesperançoso quanto a este Super Mundial, né? Eu não achava que ia ser lá muito bom, não tava muito animado. Porém, depois desse sorteio de fase de grupos, de ver os times que os brasileiros vão enfrentar e os grupos que eles ficaram, eu fiquei um tanto quanto entusiasmado. Eu achei bem interessante. Eu acho que todos têm uma boa chance de passar, tirando o Boca Juniors, né, como eu disse. E eu acho que a gente vai ter um torneio um tanto quanto interessante. E o fato de todas as competições pararem pra gente também, né, dar foco total pra ele, eu acho que vai ser muito da hora. Eu acho que a minha opinião quanto ao Super Mundial mudou e agora eu tô bem animado pra ver o que vai acontecer nisso daqui. E como eu disse, ainda tem muita coisa que pode mudar. São 2 janelas de transferências e 6 meses até realmente acontecer. Porém, de momento, este é o meu prognóstico, é isso que eu acho que vai acontecer na fase de grupos do Super Mundial de 2025. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.